A gente vai fazer agora exercícios de revisão para nossa prova, né? Nosso teste, na verdade. Então, a gente vai começar pelos exercícios envolvendo multiplicação e divisão de números inteiros, que são os números positivos e negativos. Então, aqui a gente tem que fazer inicialmente a multiplicação de 5 por 7. Ambos os números são positivos. O 5 e o 7, os dois são positivos. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar 5 por 7, né? Se você souber isso de cabeça, ótimo, é 35, tá? Se você não souber, você precisa pegar a tabuada, tá? E na tabuada, aquela que eu entrego a vocês, você pode, por exemplo, pegar o 5 aqui e o 7 aqui, e você vê aonde esses números, né, vão se encontrar, né, se encontram justamente aqui no 35. Significa, então, que 5 vezes 7 é 35, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter que decidir se o resultado é positivo ou negativo. Então, a regra funciona da seguinte maneira: sinais iguais, o resultado é positivo; sinais diferentes, o resultado é negativo. A gente vai o tempo todo usar essa regra aqui nessa parte, tá? Então, por isso que nesse caso a gente está multiplicando um número positivo, que é o número 5, por outro número que é positivo. Então, o resultado vai ser positivo porque são sinais iguais, tá? Já que na letra B, a gente vai ter que fazer 4 vezes 9, tá? O primeiro número, ok, é negativo, mas por enquanto a gente não leva isso em consideração. A gente tem que saber quanto que é 4 vezes 9. Você pega a tabuada, dessa vez você vai procurar o 4 e o 9, e você vai ver que os números se encontram aqui no 36, né? Significa que 4 vezes 9, então, é 36. Então, você vai colocar 36, mas aí você tem que decidir se é positivo ou negativo. Nesse caso, nós temos o primeiro número negativo e o segundo positivo, sinais diferentes. Por isso, o resultado é menos 36. Na divisão, agora, 14 sobre 2, a gente entende isso como sendo uma divisão de 14 por 2. Tá? A gente vai dividir e vai colocar o resultado e vai decidir se é positivo ou negativo. Tá? 14 dividido por 2, se você souber de cabeça, muito bem. Se você não souber, você vem na tabuada também aqui. Tá? Então, a divisão é por 2. Então, na tabuada do 2, você procura pelo 14. O 14 está bem aqui. Significa que o resultado da divisão, então, é 7. Tá? Então, 14 dividido por 2 é igual a 7. Nesse caso, a gente tem ambos os números positivos. Então, positivo, ambos positivos, sinais iguais, o resultado é positivo. Ou a gente coloca aqui um mais 7, ou, preferencialmente, a gente não coloca nada, é só 7 o resultado. Tá? 7 sem nada significa 7 positivo. Letra D, vamos multiplicar 10 por menos 6. Vamos pensar em quanto que é 10 vezes 6. 10 vezes 6, você pode também, se não souber, procurar na tabuada, mas essa é uma multiplicação bastante simples, né? Dá 60. E temos o caso onde o primeiro número é positivo, porque não tem nenhum sinal na frente dele, e o segundo é negativo. Nesse caso, temos sinais diferentes, por isso, resultado negativo. Resultado, então, nesse caso, obrigatoriamente tem que ter um sinal de menos para indicar que é o resultado negativo menos 60. Tá? Então, letra E, outra divisão, tá? Divisão agora de 54 por 9. Isso não é 54 menos 9, é a divisão do número positivo 54 pelo número negativo menos 9. Então, vamos ver na tabuada quanto que é 54 dividido por 9. Como é que é isso? Você quer dividir por 9. Então, a gente tem que vir na tabuada do 9, procurar pelo 54. O 54 está aqui. O resultado, então, é esse número aqui, que é o número 6. Então, você vem aqui e já sabe que o resultado é 6. Não sabemos se é 6 positivo ou 6 negativo. Vamos decidir isso com base na regra de sinais, mais uma vez. 54 é positivo, menos 9 é negativo, sinais diferentes, menos 6. Essa é a resposta. Usando agora a regra, né, mais diretamente, 6 vezes 5, procuraríamos na tabuada se não soubéssemos, dá 30. Como os dois sinais são negativos, os dois números são negativos, sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo, a gente prefere colocar só 30 para indicar que é positivo mesmo. Tá?
mais 8 vezes menos 6 na tabuada. A gente procura lá 8 vezes 6. 8 vezes 6 é igual a 48. E aí, dessa vez, temos sinais diferentes, tá? Porque um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes e o resultado é negativo, tá? Na letra H, mais uma única coisinha que a gente pode ter que fazer no caso da divisão. Se você achar a divisão de 60 por 20 difícil, a gente pode cortar os zeros, tá? E a divisão passa a ser 6 dividido por 2. Na verdade, é menos 6 dividido por menos 2. Mas você divide 6 por 2, que é igual a 3, tá? E como os dois números são negativos, sinais iguais, o resultado é positivo. Ou a gente coloca mais 3 ou não coloca nada para indicar que é 3 positivo mesmo, tá? Bom, outro tipo de exercício que a gente tem, que pode, né, ter que fazer é indicar uma multiplicação ou uma expressão na forma de potência. Então, o número que se repete é a base, tá? E o número de vezes que ele aparece vai ser o expoente. Então, se aqui a gente está multiplicando o 9, são 3 fatores 9, a potência vai ter base 9 e expoente 3. Então, aqui é apenas para escrever isso. Na letra B, então, o número 5 aparece 4 vezes. Por isso, fica dessa maneira, base 5, expoente 4. Na outra potência aqui, é só você contar, são três não, são 6 fatores 6, então por isso fica 3 de base e 6 de expoente. Quando a gente usa palavras, né, é 11 elevado ao quadrado, né, então a base é 11, e a gente já sabe que quando é elevado ao quadrado, o expoente é 2. Sabemos também que quando a palavra é cubo, o expoente é 3. Por isso, 7 elevado ao cubo se escreve com base 7 e expoente 3. Tá? Bom, nessa seção aqui de cálculos, que eu estou chamando de cálculo mentalmente, é para a gente aplicar algumas regrinhas de potências, do tipo 4 elevado a 1. Tá? A gente tem que saber que qualquer número, qualquer potência que tenha expoente 1, né, vai dar como resultado a própria base. Então, 4 elevado a 1 é igual a 4. Mas se em vez de 4 elevado a 1, né, fosse 5 elevado a 1, seria 5 o resultado. Se fosse 17 elevado a 1, também seria 17 o resultado. Então, qualquer potência de expoente 1, o resultado é a própria base. Tá? No caso de potências de base 10, tá? Também não precisamos efetuar o cálculo. Somente para a base 10, tá? A gente vai colocar o número de zeros indicado pelo expoente. Então, é 1 seguido de 4 zeros. Então, nesse caso, 10 elevado à quarta é esse número, que é o número 10.000. Não precisamos em nenhum momento fazer a multiplicação, né? Apenas adotando essa regra. Seguindo essa mesma regra, a gente vai voltar aqui, a gente vê que 10 elevado à quinta, então, é 1 seguido de 5 zeros. Então, basta você escrever isso, está resolvido. Tá? Esse seria o número 100.000. Voltando aqui para a potência agora, base zero. Então, se a gente tem 0 elevado à oitava, a gente não precisa ficar fazendo 0 vezes 0 vezes 0, 8 vezes, porque cada vez que você multiplica 0 por 0, o resultado é sempre 0. Então, qualquer potência de base zero, o resultado vai ser sempre 0. Não precisa ficar fazendo as multiplicações também. Tá? Potências de expoente zero, né? Esse é um caso dos mais esquisitinhos, né? Mas a gente tem que saber essa regra. Quando o expoente é zero, o resultado é sempre 1. Então, não importa, tá? Qual seja a base, tá? Qualquer número elevado a zero vai dar sempre como resultado o valor 1. Tá? Então, por isso que eu já estou fazendo aqui o 5 elevado a zero e o 99 elevado a zero. Os dois dão como resultado 1. E se fosse qualquer outro número também elevado a zero, o resultado seria 1. Potências de base 1 agora. 1 elevado a 9 seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 9 vezes, 9 fatores 1. Mas toda vez que a gente multiplica 1 por 1, o resultado é sempre 1. Então, por isso, quando a gente tiver uma potência que tenha base 1, o resultado vai ser obrigatoriamente 1. Tá? O caso aqui, 555, também cai no caso da primeira potência que nós fizemos,
Toda vez que o expoente é 1, o resultado é a própria base, por isso 555, tá? Então, sobre as potências, aquilo que a gente consegue fazer mentalmente, a gente já viu aqui. Agora, com relação à raiz quadrada, a gente só tem que ver qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá esse resultado. Então, no caso aqui, raiz quadrada de 36, você pode, por exemplo, ir na tabuada, tá? Os números que a gente vai calcular a raiz quadrada serão apenas os números dessa diagonal, porque são os números que têm raiz quadrada exata. O 36 está aqui, então você pode olhar ou nessa direção, vai dar o mesmo número, claro. Então, por isso, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por isso, também, a raiz quadrada de 81, tá, vai ser igual a 9. Então, olhando a tabuada, aí fica bem simples da gente resolver isso. Tá? Bom, já aqui, a gente vai ter que efetivamente fazer algum cálculo, tá? No caso dessa potência, 8 elevado ao quadrado, o fator 8 aparece duas vezes, a gente só vê quanto que é 8 vezes 8, 8 vezes 8 lá pela tabuada, você vai ver que é 64. Sempre multiplicação aqui nas potências, tá? 2 elevado ao cubo significa que a gente vai ter que escrever o 2, o fator 2, 3 vezes. Daí a gente faz 2 vezes 2, que é igual a 4, e pega esse resultado e multiplica por 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Está resolvido. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, aqui, efetivamente, estamos tendo que fazer algumas multiplicações. Tá? 3 elevado ao cubo, tá? A outra potência. Também, vamos escrever o fator 3 vezes. Isso é 3 vezes 3 vezes 3. Então, a gente faz 3 vezes 3, que é igual a 9, e multiplica o resultado por aquele outro 3 ali. 9 vezes 3, você vai procurar lá na tabuada, é igual a 27. Tá? Pode ser que eu pergunte também, tá? Olha, 7 elevado ao quadrado. Então, primeiro você tem que escrever isso na forma de uma potência, tá? Então, 7 elevado ao quadrado a gente sabe que é expoente 2, tá? Expoente 2 não é expoente 4 aqui. E aí, 7 elevado ao quadrado é fácil. É só fazer 7 vezes 7, ver lá quanto que é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. E 5 elevado ao cubo, essa aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer, porque 5 elevado ao cubo é 5 com expoente 3. Então, isso é 5 vezes 5 vezes 5. Então, você vai fazer 5 vezes 5, que dá 25. E o resultado você vai multiplicar por 5. Essa multiplicação aqui pode ser que você precise, de fato, fazer a multiplicação. Tá? 25 vezes 5. 5 vezes 5. Multiplica 5 por 5 dá 25. Aí vão 2 aqui em cima. 5 vezes 2 é igual a 10, tá? E 10 mais 2, 12. Então, por isso, o resultado é 125. Tá? 5 elevado ao cubo, então, é igual a 125. Muito bem. Passando agora para o valor numérico de expressões algébricas, tá? A última coisinha que a gente viu. Considerando que x é igual a 7 e y é igual a 9, então x mais y é só 7 mais 9. Esse é um cálculo simples, né? 7 mais 9 é igual a 16. Tá? Já se for xy, tá? Escondidinho ali entre o x e o y tem um sinalzinho de vezes. Então, a gente vai fazer 7 vezes 9, mais uma multiplicação que a gente procura lá na tabuada. 7 vezes 9, você procura lá, o resultado é 63. Se a gente pegar agora 2x, que é 2 vezes x mais y, então é 2 vezes 7 mais 9, tá? Aí a gente vai fazer 2 vezes 7, procura lá na tabuada quanto que é, 14. 14 mais 9, faz esse cálculozinho aí, que é mental mesmo. 14 mais 9, 23, tá? X mais y, x mais 20 dividido por y. Então, o x é 7, o y é 9. Então, 7 mais 20 dividido por y, que é 9. Isso vai ser 27 dividido por 9, mais uma divisão que a gente pode procurar na tabuada, tá? Mais uma vez, aqui só para lembrar mais uma vez, né? Se a gente quiser dividir 27 por 9, a gente vem na tabuada do 9, procura pelo 27, o 27 está aqui, o resultado, então, é 3. Então, a gente vai colocar aqui como resultado 3, tá? 5x menos 2y, né? O x é 7 e o y é 9 nesse exercício. Então, x 5 vezes 7 menos 2 vezes 9. Então, trocamos o x por 7,
trocamos o y por 9. Muito bem. Agora que a gente fez isso, teremos que fazer essa multiplicação e depois subtrair os resultados. 5 vezes 7 é igual a 35, 2 vezes 9 é igual a 18. Esse cálculo, você pode fazer uma continha aí, 35 menos 18, você vai ver que o resultado é 17. Então, o valor dessa expressão é 17. A raiz quadrada de 7 mais 9 é a raiz quadrada de 7 mais 9. Tá? Mais uma vez, usando os valores x igual a 7, y igual a 9. Isso é igual a raiz quadrada de 16. 7 mais 9 é 16. E a raiz quadrada de 16, você pode descobrir lá pela tabuada, que é 4. A última dessa seção, x ao quadrado mais 1, tá? Vai ser 7 ao quadrado mais 1, que é igual a 7 ao quadrado, né? Lembrando aí das potências. A gente calculou aqui atrás, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. 49 mais 1 é igual a 50, tá? Então, acabou aqui esse exercício, onde o x era 7, y igual a 9. Agora, o k igual a 6 e o m igual a 5, tá? Aqui ficou arriscado, não sei muito bem o motivo que ficou assim, mas não importa, dá para a gente ver. Duas vezes, tá? Não tem nada aqui, mas a gente sabe que tem um sinal de vezes. O valor de k, que é 6, e o valor de m, que é 5. Então, a gente vai calcular primeiro o que está dentro do parênteses dessa vez, tá? Então, vai ser duas vezes o valor de 6 mais 5. 6 mais 5 é igual a 11, e 2 vezes 11 é igual a 22. É um cálculo também simples da gente fazer, tá? Fazendo agora k mais m mais 3 sobre 2, 6, que é o k, 5, que é o m, e 3. Então, a gente vai somar esses três números e depois dividir o resultado por 2. Somando todo mundo aqui, 6 mais 5 é 11, mais 3, 14. Então, 14 dividido por 2, tá? Que é igual a 7. Está resolvido, tá? Aqui o m, né, é 5 e o k é 6. Então, m ao quadrado mais k é 5 ao quadrado mais 6. 5 elevado ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, né? E aí depois a gente vai ter que somar 6. 5 vezes 5 é igual a 25, e 25 mais 6 é igual a 31, tá? 58 mais k, lembrando, k é igual a 6, então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 58 mais 6, fazendo esse cálculo simples de 58 mais 6 é igual a 64, e a raiz quadrada de 64 é igual a 8, tá? E a última aqui dessa seção, k mais 2m, o valor do k é 6, mais duas vezes o valor do m, que é 5. Então, aqui a gente precisa estar atento, tá? Que não podemos fazer 6 mais 2 antes, né? Em primeiro lugar. Temos que fazer primeiro as multiplicações. Então, as multiplicações têm prioridade, tá? Então, a gente vai fazer 6 mais 10, que é 2 vezes 5, e somando 6 mais 10, o resultado é igual a 16, tá? Então, é isso aí, pessoal. Quem precisar saber para esse nosso próximo teste, tá? Estudem, tá? E boa sorte para vocês.